Bom dia, boa tarde, boa noite, e esse é mais um podcast do Filho da Mãe Joana. O tema de hoje, reforma tributária. A reforma que o Brasil tanto fala há 30 anos que é urgente. Então, dessa vez, a gente acredita que vai andar. Mas para completar minha mesa aqui, de novo, Douglas Sandri, meu grande parceiro de desburocratização que veio do Sul diretamente aqui para Planalto Central, e Hugo Leal, o nosso guerreiro que já fazia parte da casa, especialista na reforma tributária também. Há quantos anos você trabalha com o Luiz Carlos Hollywood? Eu trabalhei com ele 4 anos, né? Agora estou indo para o 6º ano de Câmara dos Deputados aqui. É isso aí. Luiz Carlos Hollywood, quem não conhece, um dos deputados que mais lutou pela reforma tributária, sempre presente aqui na casa. Douglas, quer falar palavras iniciais aqui para a gente comentar alguma coisa? É a reforma que vai tomar conta do primeiro semestre do ano. Então, nosso ouvinte vai poder saber exatamente quais são os principais aspectos. Com certeza, a gente não vai, no tempo que a gente tem aqui do podcast, eliminar todas as dúvidas, abordar todos os aspectos, mas com certeza vai dar para dar um bom overview. Bom, pessoal, acho que as pessoas que me acompanham antes da campanha sabem que eu, como empresário começou uma empresa absolutamente do zero, né? Comprando um Marmitex e aí andando de compra assim para baixo. Passei por todas as situações do sistema tributário brasileiro, desde microempresa, empresa de pequeno porte, depois foi para lucro presumido, não fui para lucro real por uma decisão nossa, porque toda vez que eu falava que ia para lucro real, o contador falou, olha, é encrenca, porque aí você vai ter que ter controles muito mais complicados dentro da tua empresa para poder apurar principalmente a parte do estoque. Então, me caracterizo como uma pessoa que sempre esteve lá na contabilidade, querendo entender o que estava sendo pago, como é que era a base de cálculo, como é que funcionava a coisa. E é por isso que eu fiz campanha, porque é urgente a reforma tributária. Mas qual que é a pegada, de fato, da reforma tributária? Por que ela é tão importante para a sociedade brasileira? Por que todo mundo reclama? E eu vou falar uma coisa, quem percebe a necessidade mesmo, não é o cidadão comum que está na rua comprando lá uma sandália, um sapato. Ele não percebe o que tem de custo, o que tem de coisa ruim carregando dentro daquele produto para que aquele produto fique tão caro no Brasil. Por que essas coisas, qualquer coisa no Brasil, quando você vai comprar um sapato, uma roupa, um carro, no Brasil é tão mais caro que em outros países, sendo um país mais pobre que outros países. Por quê? Porque dentro desse preço está embutido um monte de porcaria que nós vamos falar hoje aqui, além de que é típico de país pobre ter uma tributação mais pesada em cima do consumo, que é um termo que nós vamos trabalhar daqui a pouco, chama regressividade e não progressividade. Regressividade basicamente é quem ganha mais acaba pagando menos. Então nós queremos fazer um tributo que seja mais bem distribuído na sociedade, ou seja, quem ganha mais que pague mais, uma vez que ele tem mais condições de pagar. Hoje nós temos no Brasil com essa questão de regressividade, e é no mundo, não é só no Brasil, vamos deixar bem claro, é típico de país pobre, é que quem ganha menos acaba pagando mais proporcionalmente, né? Não estamos falando de absoluto, mas é o que compromete mais a renda das pessoas. Nós também vamos abordar, o que é importante, é entender a complexidade disso, como é que essa carga de tamanho se distribui entre os setores. O objetivo é ser didático para poder ser compreensível para todo mundo que está escutando esse podcast. Eu diria que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar, principalmente nessa reforma tributária, é a complexidade. O sistema tributário brasileiro parece aquela coisa toda remendada, aquela coxa de retalhos que foi puxando para tudo enquanto é lado, para atender setores, para poder atender a distorções que o próprio sistema criou e ficou de uma complexidade que praticamente ninguém entende. E quando ninguém entende, não é isso, Douglas? Entra de novo naquele meu tema de campanha, que é a inclusão social sustentável, né? Exatamente, fica mais difícil para o cidadão, o consumidor saber quanto que está pagando. Até tem lei federal, leis estaduais que dizem que a nota fiscal deve trazer quanto que tem de carga tributária ali. É interessante que é sempre, se quem olhar com atenção vai ver que é sempre um instituto, alguém que diz, faz uma pesquisa e tal, porque esse número não é possível de apurar exatamente quanto que é. Ninguém sabe. Tem um vinho lá que é 75% de imposto, tem outros produtos que tem não sei quantos por cento. Tem, claro, uma carga muito grande, mas a gente não sabe exatamente qual que é esse tamanho.
Quando a gente vai para outros países, a gente com modelos tributários mais avançados, a gente consegue saber exatamente quanto que é o valor do produto mais X%. O Brasil precisa disso. E até, Alexis, se me permite, eu vou fazer aqui a leitura de 4 pontos que o CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, apurou sobre o modelo atual, sobre quais são os maiores problemas do modelo atual, que reduz a produtividade, pois as empresas se organizam de maneira ineficiente, onera investimentos e exportações, é excessivamente complexo, porque traz um custo burocrático muito alto para o cumprimento e um elevado grau de litígio, impede consumidores de saberem o montante de tributos sobre produtos e serviços. Mas eu gostaria de votar de novo, de uma forma bem popular, bem acessível. Para quem está escutando esse podcast, é o seguinte: quando é complexo, você não entende. Se você não entende, você não tem a menor possibilidade de empreender. Ou seja, você está fora da tua plena cidadania, você já é um cidadão de segunda categoria. E para uma empresa grande, uma empresa já competitiva, global, o que acaba acontecendo no sistema tributário, que é muito complexo, é que ele gera muitas dúvidas tributárias, o que acaba indo lá para os tribunais, nas disputas tributárias, que são chamados contenciosos, né, tributários, ou seja, os nossos tribunais estão lotados de coisa, tirando a competitividade do grande. Então, olha como o sistema tributário ele é ruim para todo mundo. Para pequeno, para grande, para gente verde, amarela, azul, preto, não interessa. De ideologia, que seja de direita, de esquerda, liberal. O sistema tributário ruim, ele é ruim para a população inteira. E aí, para o pequeno é uma sentença de morte e para o grande é uma perda de competitividade global, ou seja, largando o Brasil lá para trás. Agora, Hugo, me fala quais são os piores tributos. Eles estão no consumo, eles estão na renda, eles estão na propriedade. O que é essa reforma tributária que nós estamos tratando aqui? A reforma que a gente está tratando aqui hoje é uma reforma que trata sobre a base de consumo. Uma coisa que eu acho importante retomar é o seguinte: a Constituição ela já trouxe um sistema tributário muito ruim e a gente vem tentando fazer algumas alterações desde o início, desde 88. De lá para cá já foram mais de 300 propostas de reforma tributária. Atualmente a gente tem 100 andando. E por que a gente tem a PEC 45 sendo uma proposta relevante? Porque ela quis resolver a questão da base consumo. A base consumo são os tributos IPI, PIS, COFINS no federal, o ICMS nos estados e o ISS nos municípios. E por que isso é complicado? Olha, a gente tem 5 tributos para tratar da mesma base, os estados não conseguem se conversar, as alíquotas são diferenciadas, existe nesse tributo do ICMS e o IPI principalmente, tem algumas alíquotas diferenciadas para determinados produtos, e isso é o que causa a maior confusão e por isso que a gente tem tanto contencioso tributário hoje. Agora, eu colocaria o seguinte, né? De todas as propostas de reforma tributária e tal, porque aí tem um monte que quer aparecer, tem gente que é protagonista, tem gente que quer botar o nome na lei, e tudo isso só atrapalha a discussão, só vai contaminando a discussão. A grande discussão mesmo é o que nós vamos implantar. E o que vai ser implantado nessa reforma tributária é um sistema que ele é padrão no mundo, principalmente nas maiores economias, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E qual que é o princípio do Imposto sobre Valor Agregado? É a ideia de que a gente só vai tributar operações ou gerações de riqueza no teu negócio, seja ele serviço, seja ele na produção industrial, seja ele na locação, seja lá o que for. Sei lá, inventou uma música, não interessa muito qual que é o elemento. O que interessa é o seguinte: você partiu de um zero e criou R$100 como valor de alguma coisa, você vai contribuir para a sociedade com parte desses 100 que você gerou de riqueza como tributos que vão ser usados aí para o grande condomínio Brasil, né, vamos dizer, que é segurança, que é saúde, que é forças armadas, que é polícia, que tem uma série de coisas que são usadas, que nós chamamos de uso comum, que são os tributos. Depois nós temos as taxas, que aí é basicamente conforme o uso. Então você vai tirar um passaporte e paga uma taxa. Antigamente tinha uma taxa, que agora virou IPVA, que chamava taxa rodoviária única, ou seja, vai rodar a rodovia, paga a taxa. Ou seja, é o pagamento de algo mediante uma prestação de serviço. E tem um outro, que é chamado extrafiscal,
que é normalmente aqueles chamados regulatórios. Então são tributos que vão regular a economia, como uma CID, né, que é uma contribuição de intervenção de domínio econômico, justamente para você poder controlar o preço da gasolina aqui e ali. Mas para simplificar aqui e para a gente pensar, voltando no IVA, o IVA é o que está na Europa, o IVA é o que está na Ásia, o IVA está, inclusive países como a China é IVA também, tá certo? Nos Estados Unidos é um modelo um pouquinho diferente, mas ele também no fundo acaba sendo um IVA, só que é monofásico no final no consumo. Ele não vai acontecendo durante toda a cadeia produtiva. Então o IVA já é o padrão do mundo. E o Brasil não tem IVA. O Brasil tem um balaio de gato. Tem de tudo aqui. Tem desde imposto cumulativo, não cumulativo, tem imposto que é na base salário, na base renda, na base um suposto valor agregado, imposto por dentro. Aqui nós temos aqui realmente um balaio de gato insuportável. E a ideia principal dessa reforma tributária é a simplificação. A coisa tem que ser simples, como é comprar um sapato nos Estados Unidos, que o sapato custa $100, você paga mais $10 de imposto e pronto. E se for no outro estado, de repente é $100 o sapato, é o mesmo sapato custa $100 e 12, porque o outro estado tem 12% de imposto. Então tem que ser intuitivo para um pipoqueiro ou para um mega empresário. Não pode ser um imposto complicado. O segundo ponto é o que você falou, Douglas, é a transparência. Eu pergunto para qualquer um que está escutando esse podcast, quanto que paga de tributo no teu automóvel? Você não sabe responder. Quanto que paga no sapato, na roupa, no relógio? Você não sabe responder. Ninguém tem noção de tributação no Brasil, mas tem na Europa e tem nos Estados Unidos, porque a alíquota lá é fixa. Para bens é 22%, para essenciais é 11%, para serviços eventualmente é uma outra alíquota. Então isso é muito importante. Outra coisa importante que o Douglas falou aqui é assim, os investimentos que as empresas fazem, elas têm que ser direcionadas ou têm que ser decididas conforme onde ela é mais produtiva, onde ela tem melhor competitividade. Não onde ela tem um subsídio tributário que o governo deu para botar a fábrica no meio do nada, mas não paga nenhum imposto. E muitos dos libertários ficam falando que é ótimo essas guerras fiscais, essas coisas aí, mas eles esquecem que toda a suposta vantagem de uma guerra fiscal que ocorreria botando uma fábrica no meio do mato é perdida na logística, é perdida no custo de uma série de coisas que não teria. Então perde-se de um lado, ganha do outro, neutraliza completamente. Ou seja, não funciona, né? E o governo não vai deixar de aumentar imposto por isso, né? Por isso que começa aquelas artificialidades para realmente arrecadar sem se importar com geração de riqueza, com produtividade e tudo mais. O mais importante para mim, que me parece que a PEC acerta muito bem, a PEC 45 acerta muito bem, é que o sistema tributário tem que ser neutro, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de qual produto vai ou não vai ser consumido, não deve ser de acordo com o tributo. Como o Alexis colocou muito bem aqui, tem que ser de acordo com aquilo que é conveniente para a população que consome, que é conveniente para quem produz, com a logística, etc., com o vai ter para produzir em determinado local e para ser consumido naquele determinado local, seja produto ou serviço. Então esse que é o principal. E o Brasil não tem isso, de longe não tem isso. E aí fica o amigo do rei, o que tem mais acesso, usando uma relação para pedir uma renúncia. E o quarto ponto que é importante é ver a questão da equidade. Equidade, o que é equidade? É saber se você está com um equilíbrio entre os pagadores de impostos. Por quê? Porque tem gente que paga muito tributo, tem gente que não paga nenhum tributo. Ou seja, quando você vê a indústria no Brasil ela paga em volta de 46% de tributo. Eu vou dar um break aqui, tá? É o seguinte, tem a senha, você não tem a senha, então você não vai ficar mexendo aí à vontade, vai dar certo. Mas tá gravando ainda. Como é que você sabe? Por causa da luz. Quero só ver mesmo. Não, mas qualquer coisa a gente corta lá, é tudo tranquilo. Tá vendo? Tá Gravando. É da 16? Aqui tá mais ou menos no mesmo tempo também? Não, é que lá começou antes. Tá, Começou tá antes. 16. Vamos lá. Mas aí, Então, só a gente pra- estava na equidade. Isso. Acho que tu começa o texto de equidade para até ficar Tá. com continuidade. Então, voltando aqui à gravação, falando de equidade.
E o quarto elemento, Douglas, é o chamado de equidade, porque a equidade é saber se todos os setores da economia estão pagando tributos de forma mais ou menos igual. E o que a gente observa no Brasil é que não é assim. A indústria, até talvez por ser um setor mais antigo aqui no Brasil, ele paga muito mais tributo do que, por exemplo, serviços. Apesar de que o agro, que é muito mais antigo que a indústria, também paga muito pouco no Brasil. Mas é porque é um setor altamente exportador. Então dá para entender um pouco isso. A grande arrecadação do agro é na exportação. Mas quando você vê a indústria paga em média 46% de tributos. Enquanto o serviço 17%. Nessas conversas que já estão acontecendo hoje, muita gente está fazendo card, botando nas internet, minha escola vai aumentar o preço, o hotel vai aumentar o preço, a massagem, drenagem linfática vai aumentar o preço, o pilates vai aumentar o preço. Realmente, numa reforma tributária que a gente queira equilibrar mais a economia, esses serviços podem ter um aumento de custo. Por outro lado, a roupa da ginástica vai diminuir, o equipamento vai diminuir, o sapato vai diminuir, o carro vai diminuir, a comida vai diminuir, uma série de outros elementos, talvez muito mais essenciais, como o remédio, vão diminuir. Por quê? Porque você vai ter maior equilíbrio. A grande dificuldade na reforma tributária vai ser esse equilíbrio, porque vai ter gente só falando que aumentou o meu. Mas a gente não pode pensar na reforma tributária só no meu. Nós temos que pensar lá num todo. Se a gente não pensar num todo, num ganho de economia, com uma grande possibilidade de grande geração de emprego, com a grande possibilidade dos empreendedores de forma intuitiva montar negócio e poderem ter muito sucesso, nós não vamos conseguir enxergar todas as benesses da reforma tributária. Porque o maior problema hoje da reforma tributária ou do sistema tributário brasileiro, por incrível que pareça, não é a carga tributária, e sim a complexidade para apurar e pagar com segurança os tributos. E aí tem uma diferença que a gente tem que entender. Quem que sofre na apuração e no pagamento quem produz? A indústria, o serviço, quem é o empreendedor. Mas quem sente a carga tributária pesada? É o consumidor, é o cidadão comum, que acha que paga muito e paga mesmo. Tá vendo como são duas pessoas que estão vendo pontos diferentes? Mas a reforma tributária ela tem que trabalhar e ela tem que dar benefícios para o setor produtivo, poder entregar produtos mais baratos para a população, não é verdade? Tendo menos custo e menos insegurança jurídica na sua atividade. Então, toda vez que a gente for pensar em reforma tributária, nós temos que pensar no problema hoje que está na produção, internamente na produção, que é a parte de complexidade que ninguém tem. Gente, vamos lembrar só uns dados recentes, ainda são dados assim que não têm precisão, porque já me deram números muito diferentes. Mas existe no Brasil 50,4% do PIB, ou seja, 3,5 trilhões de reais em disputas nos tribunais sobre assuntos relacionados a tributos. Os contenciosos tributários, famosos 50% do PIB. É dinheiro que não está dentro das empresas porque tem que fazer provisão no seu balanço, dinheiro que não está no Tesouro Nacional, está no limbo, está no éter, está solto. Num país normal, num país assim razoável, é 1,5%, 2%. Nós estamos em 50%. Você vê como o nosso sistema tributário está doente. É todo mês, aí não pode dizer todo, sei lá, X meses, alguma questão sobre tributário que está lá no Supremo. Agora que está vindo é aquela coisa, se o ICMS faz parte da base do PIS e COFINS. Simplesmente são 250 bilhões que ninguém sabe se é do Estado ou é das empresas. Um monte de empresa com mandato de segurança para não pagar e o governo querendo receber e não vai receber porque o Supremo já decidiu que não é base. Mas se não for base vai ter que retroagir para trás e pagar, devolver tributo para um monte de empresa. O governo não tem nem dinheiro, está fechando com déficit de 90 bi, como é que vai devolver 250 bi? Não devolve nada. Mas nós não podemos nem criar essa situação doente e louca que está acontecendo. Para mostrar um pouco dos números dessa situação toda, eu peguei um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que soltou que em 2019 nós batemos a marca de mais de 6 milhões de normas tributárias. Isso fazendo uma comparação com a população brasileira dá
uma norma a cada 521 pessoas. Assim, não... Não, isso é surreal. Isso aí não tem. Isso é coisa de Fica sem país de palavras, banana. fica Isso não é sem de palavras. país sério. Isso aí é coisa de país que foi descoberto ontem. Sabe? Eu fico indignado com esse tipo de dúvidas. Para você ver como as coisas estão mal feitas, como as coisas estão inseguras, remendadas. A reforma vem para resolver isso, para dar segurança jurídica, para as pessoas terem certeza como é que elas apuram os seus tributos, para elas poderem botar o custo correto no preço do produto. Porque se você tem dúvida, você vai sempre abrir o guarda-chuva e botar a mais. Quem está pagando por isso é a sociedade brasileira como um todo. Ele talvez não tenha transparência, não tenha assim, a coisa clara, né? Eu só queria voltar de novo na questão conceitual sobre tributos do IVA para comparar com uma ideia que vira e mexe aparece, só no Brasil que aparece, mas ela aparece, tá certo? Que é aquela questão da tributação da movimentação financeira. Então, conceitualmente, você tributar alguém que gerou riqueza, gerou valor, me faz sentido. Afinal de contas, ele gerou alguma coisa, ele saiu ganhando alguma coisa, ele está subindo na escala. Quanto que a gente fala sobre tributação da movimentação financeira, ela não obrigatoriamente gerou nenhuma riqueza. Se você está tendo que vender uma geladeira velha, um carro velho para pagar uma dívida, alguma coisa, como é que você vai ter que pagar tributo sobre isso se você nem agregou valor, você está depreciando o valor? Se você precisa transferir dinheiro para o teu filho que vai estudar ou para o teu pai que está no asilo, vai ser tributado também. A gente não está obrigatoriamente gerando riqueza e está começando a querer tributar só a movimentação. Então a movimentação, para mim, financeira, que é conhecida com a famosa CPMF, para mim eu acho que é um dos tributos mais socialistas que tem, porque ele faz todo mundo pagar algo que aquele que gerou riqueza, que ficou mais rico, devia pagar mais. Não é verdade? Porque, vamos num exemplo absurdo aqui, que o imposto sobre movimentação financeira seja só de 1%. Aí um cara que vai comprar um iate paga 1%. Mas um cara que vai comprar um par de sapato também paga 1%. Quer dizer, eu acho que isso é gritante, acho que isso aí não faz o menor sentido. A gente tem que tributar a geração de riqueza. Um cara que gerou bastante riqueza, ficou mais rico, está mais empoderado, ele que contribua mais para a sociedade. Agora, simplesmente movimentação de dinheiro, isso aí me parece... E eu acho que a população brasileira, ela está assim, bem claro isso, porque é um sentimento de desapropriação, como se você estivesse dando poder ao Estado meter a mão no teu dinheiro a hora que quiser na tua conta corrente. Eu fico assim chocado com esse tipo de proposta. Acho isso assim muito, muito agressivo à liberdade do cidadão brasileiro. É uma proposta totalmente antiliberal. Aliás, fica o convite aqui, para quem não viu ainda, no canal do Alexis aqui no YouTube, para quem assiste no YouTube, para quem está ouvindo no Spotify, pega lá no YouTube, tem um vídeo sobre isso da pizza. A pizza é bom, massa de pizza. Uma playlist lá chamada Reforma Tributária, PEC 45, IBS. Todos esses conceitos que nós estamos falando aqui já foram explicados pelo Alexis lá, tá muito bom, tá muito bem feito, para quem quer se aprofundar um pouco mais. E lá a gente falou quão ruim é para a sociedade um tributo como é o tributo que se cobra em cada movimentação financeira, porque ele é distorsivo, porque tu não vê que ele está ali dentro, ele fica ali escondidinho. Porque Cumulativo, vai acumulando. Vai acumulando em cada etapa, então é como juros compostos, né? Cada pouquinho mais vai exponencializando. Quando ele passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, já está enorme a carga tributária e escondida. E o pior ainda, tu não consegue tirar para fora na hora de exportar. O modelo do IVA, do IBS, que se fala na PEC 45, ele faz com que a exportação seja 100% desonerada. Ela gera créditos. Então, como fica por fora, o IVA tem essa característica, não cumulativa. E quem quiser entender todos esses termos tem lá, para a gente não precisar explicar tudo do zero aqui, mas ele fica por fora. Então, quando chega na hora de exportar, o governo simplesmente paga o crédito daquilo ali e a exportação do agro, por exemplo, que o Brasil é muito forte, fica desonerado, né? Então, a gente não tem esse problema. Então, pegar um tributo como esse, que é altamente distorsivo, seria um desastre para o Brasil. Que, aliás, quando a gente quer falar de OCDE, vamos entrar no clube dos ricos, até já ouvi muita gente falando, olha, nem precisa ingressar, mas se fizer o que eles dizem para fazer já está ótimo, porque a gente vai ganhar muito com isso. E eles dizem, tem que fazer uma reforma tributária para que tenha apenas um sistema tributário nacional que utilize um IVA, né, que é o padrão do mundo. O mundo usa IVA. Exatamente. Nós somos globais, um país de dimensões continentais que faz negócio com todos os outros países do mundo. Temos que ter um sistema tributário na mesma sintonia que os outros. Nós não vamos criar uma
tomada de 3 pinos brasileira tributária ou uma jabuticaba tributária brasileira. Né? A jabuticaba de 3 pinos. Jabuticaba de 3 pinos, olha, perfeito, é isso mesmo que vai acontecer. Então nós temos que evitar isso ao máximo. Eu queria falar só mais 2 coisas importantes aqui. Uma é o porquê que o ICMS é o pior de todos os tributos brasileiros. Porque simplesmente ele é o que acaba movimentando e abarcando, né, se envolvendo com toda a parte produtiva da indústria. A indústria, gente, ela está num processo de industrialização no Brasil, não é por acaso, não. Nós estamos falando de um setor que tem os piores tributos do Brasil. Começando por PIS e COFINS, mas eu quero cair no ICMS. ICMS hoje, ele é um tributo que é calculado por dentro do imposto, ou seja, você tem que botar o imposto dentro do imposto, do produto, para poder calcular o imposto. É uma coisa surreal. Feito isso, quando você compra, sei lá, insumos, produtos, qualquer coisa que você compra na tua empresa, você só vai poder se acreditar do imposto daquilo que vai virar o teu produto final. Então, exemplificando, eletricidade que vai para a produção, que vai movimentar a máquina de produção, você se acredita o ICMS. Eletricidade que vai para a área administrativa não gera crédito ICMS. Então você tem que ter 2 entradas na tua empresa ou tem que ter um RT lá de um engenheiro elétrico dizendo qual que é a carga para cada um dos trechos. Como já dizia um empresário amigo aí, dizia, papel higiênico que vai para a produção gera crédito, papel higiênico que vai para o escritório já não gera crédito. Ou seja, já vira um limpo. Por causa disso, o governo bonitão você faz aí, né, criou o bloco K, que é para poder obrigar todas as empresas a dizerem tintim por tintim o que compõe o seu produto para poder cruzar com as suas compras, para poder saber se o que você comprou incorpora no produto e, portanto, dá crédito. Gerando uma encrenca para todas as empresas brasileiras, só brasileiras, porque Bloco K é outra jabuticaba fantástica brasileira, complicadíssimo. Feito isso, o governo ainda achando pouco, falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos trazer para valor presente o que vai ser vendido. Ou seja, eu vou vender pneu, normalmente eu venderia pneu para um atacadista, que venderia para um varejista, que venderia lá para o caminhoneiro, tá certo? O governo falou assim, não vou ficar cobrando tributo de cada um desses, eu vou calcular o que cada um tem de margem de lucro, eu vou dizer quantas pessoas estão nessa cadeia, o varejista, o atacadista e o consumidor final, vou trazer para valor presente e vou falar para o fabricante do pneu, você paga para todo mundo antecipadamente. Imagina o capital de giro que tem essa empresa para poder pagar isso antecipadamente. E se entrou em crise e o preço do pneu caiu? O problema é teu. Se o preço do pneu caiu, o problema é teu, não é problema mais do governo. A mesma coisa que aconteceu com os combustíveis agora. Quer dizer, baixa na refinaria, não baixa no posto, óbvio. Porque o cálculo não é feito pelo preço de refinaria, é feito pelo preço estimado na média dos postos de gasolina de uma região. Aí fica fácil. Aí realmente complica a vida de todo mundo. Então fica o governo com esse monte de presunção, essa mandiná aqui tentando adivinhar as coisas, prejudicando demais a indústria. E esse é o ICMS. ICMS que muitas vezes as pessoas não sabem se elas vão estar no serviço ou não. E aí entra em conflito com o ISS das prefeituras. Que hoje vários empresários estão tendo que pagar ISS e ICMS porque não sabem o que ele tem que pagar. De novo gerando custo para o consumidor, porque tudo isso vai parar no preço do consumidor. As empresas, quando começam a ter muito prejuízo, ou quebram ou repassam. É um dos dois que vai acontecer. Não tem milagre, não tem almoço grátis. Então o ICMS, ele tem que ser alterado de qualquer jeito. Sem contar que vários estados com alíquotas diferentes de ICMS, quando você manda para um outro estado uma mercadoria, você tem que calcular a diferença de alíquota entre um estado e outro. Detalhe, essa diferença tem que ser paga com antecipadamente para pregar na grampear na nota fiscal para ir embora. Haja dinheiro no caixa dessa empresa para poder financiar esse monte de tributo antecipadamente. Além dos riscos de não receber o que vendeu, mas já ter pago o tributo e aí simplesmente não tem nem como recuperar. Então o ICMS é de fato o pior de todos os tributos. O Rodrigo Maia, quando fala que tem que estar de qualquer jeito na reforma, ele está razão, é isso mesmo, tem que estar. O ICMS tem que acabar, tem que criar um grande IVA.
Quer falar uma coisa? Isso justamente por conta de uma negligência histórica, né, que foi criada Origem a e Destino, partir do... Origem e Destino também, mas a partir daquela prorrogação de prazos eternos que foi feita na Lei Candir, desde 1988, o ICMS já veio como um tributo não cumulativo, né? Pelo menos conceitualmente na lei. E os governadores, o poder público nunca se organizou para realmente conseguir dar créditos amplos, e eu acredito que isso tem um peso muito grande em todo o caos tributário que a gente vive hoje. Eu diria o seguinte, assim, nós temos que focar, para simplificar. E o último ponto que eu acho que é importante falar é sobre a ação da transição, né? Nós temos hoje um inferno tributário. Não estou falando que nós vamos para o paraíso, porque eu acho que ninguém está no paraíso pagando tributo, né? Acho que, aliás, o paraíso é um lugar onde ninguém paga imposto, não é isso? Exatamente, seria ótimo. Nós queremos chegar um dia lá, mas não é no paraíso que a gente quer ir. A gente só quer sair do inferno. É o primeiro passo. E aí, para sair do inferno, essa transição ela tem que ser calculada. Ela tem que ser de forma responsável. Porque se a gente fez muito abruptamente, muda completamente a base de cálculo dos bens, produtos, serviços e tudo mais, o que vai acontecer é que as pessoas vão perder a referência e ter um risco de inflação. Então a transição ela tem que ser sempre imaginada uma reforma tributária. Quem faz proposta de reforma tributária sem transição é gente que não dá para levar a sério. São pessoas que são fantasiosas, nem adianta querer ficar lá, escutando o que eles vão falar. O que nós temos que focar nessas horas é como fazer essa transição de forma responsável e que a economia se ajuste. Por quê? Porque tem empresas que são pouco eficientes ou que estão baseadas em subsídios que vão ter que se rearranjar, né? A sociedade não está mais disposta a ficar pagando a falta de competitividade ou a incompetência de empresários que muitas vezes viveram de reservas de mercado, né? E outra coisa que é um sonho da gente quer ver essa carga reduzindo, o paraíso é zero, né? Mas pelo menos para que a gente consiga respirar, sair desse inferno, como o Alex colocou, é fazer com que a gente consiga ver primeiro a carga, pra gente começar a falar sobre ela. Sim, enxergar ela. Uma discussão política, e politicamente vai dizer que quer reduzir, né? E reduzir para todos, daí é o que nos permite um IVA, né? Se tu reduzir 1% é para todos. E para fazer com que, uma vez que a gente saiba quanto a gente paga, a gente faça a redução quando a gente conseguir fazer um corte na despesa. Porque se a gente fizer uma redução, tentar estrangular o Estado, ele simplesmente vai emitir dívida, ou ele vai fazer a inflação e nós vamos pagar a conta de novo. Então tem que ser responsável. Essa coisa de falar, não, acaba com os impostos, tal, não sei o que muita gente fica falando. Fala, cara, não existe isso, não existe almoço grátis. A carga tributária hoje é o tamanho do Estado. Você quer diminuir a carga, tem que diminuir o Estado antes. Se você falar assim, não, diminui a carga porque aí o Estado vai diminuir, vai nada. Vai começar a emitir título, vira uma dívida que vai ter que ser paga na frente ainda com juros, né? Uma dívida ainda que tem que custar mais caro. Então é melhor resolver exatamente isso. Vamos ficar aqui por esse bate-papo aqui, eu acho que está muito bom. Reforma tributária, como o próprio Douglas falou no começo, é uma conversa longa. Muito ampla. A gente pode falar ainda que nessa reforma tributária nós estamos focando consumo, mas nós temos duas outras bases, que é propriedade e renda. Talvez vai ter algumas outras modificações aí, principalmente na desoneração da folha, que o pessoal quer tirar aquele monte de tributo que está vinculado ao salário, né, a folha de pagamento. Acho que é importante, é necessário isso. Mas isso nós vamos deixar para outras formas de comunicação, né? Seja nossos Twitter, seja nosso Facebook, seja em outras comunicações, ou eventualmente um outro podcast. Daí é só o pessoal continuar nos seguindo por aqui, seguir, marcar aqui, quem está no Spotify, recomendar para os amigos também, e para quem está no YouTube, dá um joinha aí, dá um like, segue, e também convida os amigos, compartilha. Compartilha no Instagram, manda para todo mundo, galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E vamos até o próximo podcast do Filho da Mãe Joana. Muito obrigado pela audiência.